A paz do Senhor, Deus abençoe a todos os irmãos, sejam bem-vindos aos novos inscritos e também os que já são os meus inscritos, que já me seguem aqui no meu canal. Vou falar hoje sobre as razões que levam as pessoas a abandonarem um casamento, um relacionamento. Quais que são esses padrões mentais? E na mesma medida que ele te largou, ele vai largar outra. E vai largar outra. Então, esse ciclo vicioso já virou um vício na mente dele. E existem padrões e razões principais que podem levar a pessoa a decidir isso. Porque ninguém decide sair de um casamento já estabelecido, porque todos casam até que a morte os separe. Geralmente se pensa assim: vai ficar no relacionamento o máximo de tempo possível e, se preciso for, nunca separar. Esse é o objetivo. No entanto, existem fatores que podem ajudar a pessoa a desistir mais rápido. No final eu vou fazer ali um apanhado geral de tudo, mas o principal motivo sempre são espirituais e emocionais. Falta de comunicação verdadeira, falta de diálogo, quando as pessoas já não conversam mais, há aquele esfriamento nas conversas, só conversam coisas da família ou dos negócios. A morte e a vida estão no poder da língua, né? Então, quando já não há mais palavras de conforto, de ajuda mútuas, tanto de um lado quanto do outro, não adianta um lado se esforçar e o outro estar frio. Isso já são sinais e indícios de que a pessoa pode estar pensando em sair, que está havendo um esfriamento, né? Acúmulo de mágoas e ressentimentos, a pessoa não pode se expressar ou não quer se expressar, e vai acumulando isso dentro dela e ela vai aumentando essas feridas, que lá na frente vão acabar culminando em ser mais uma chama para ajudá-la a tomar essa atitude, porque é necessário muita força e muita coragem para sair de um casamento já consolidado, com filhos e com uma estrutura já. Também tem a parte da pessoa se sentir rejeitada ou se sentir sozinha dentro do casamento. Então, ela não é respeitada em sua individualidade, somente o outro sempre se impõe. Então, ela acaba ali vendo a sua situação se agravando nesse afastamento de um com o outro, né? Isso são motivos emocionais de carência que podem levar a pessoa a ir desistindo aos poucos do casamento, mas nem sempre são os motivos principais para que haja um rompimento, um divórcio. Os motivos espirituais sempre estão mais no centro, já que quando o casal para de orar junto ou de buscar a Deus, Deus é o centro do casamento e Deus para de ser o centro do casamento, então eu passo a ser o centro da minha vida, então eu vou buscar o que me faz bem, então eu já não penso mais no cônjuge e muito menos nos filhos, eu preciso, então o egoísmo passa a falar alto quando Deus sai do centro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, Salmo 127:1. Então, se o Senhor não estiver no centro desse casamento, as pessoas vão desistir, automaticamente haverá desistência. Há também os ataques espirituais, que são influências externas espirituais, como inveja. Sabe aquela pessoa que inveja o seu relacionamento? Inveja o seu marido, inveja você. Então, a inveja, ela é como uma macumba, é como um feitiço, ela realmente traz ali um desconforto entre o casal. Orações contrárias, orações de pessoas querendo destruir. Então, tem pessoas que fazem esse tipo de oração, né? Eu não acredito muito que isso tenha muito efeito, porque a pessoa que ora contrário à palavra está orando contra Deus, então isso vai voltar mais contra ela. Laços de alma, né? Então, quando a pessoa não está também no seu casamento correto, sua primeira aliança, é mais fácil ser destruído. As amizades com pessoas do mundo, pessoas divorciadas, pessoas que vivem de qualquer jeito, então as amizades externas também acabam sendo uma influência muito grande para a pessoa
desistir do seu casamento, dos seus filhos. Então, no enfeite do pacote, sempre os filhos são em primeiro lugar. No entanto, a realidade que se pinta é que a pessoa que sai de casa, ela realmente esquece os filhos. E também macumbas, feitiçarias, isso tudo pode estar também atrapalhando e interferindo quando o casal deixou de orar. Porque nenhum mal, nenhuma seta maligna atinge um casal que está firme em Cristo. No entanto, quando deixou a presença de Deus, isso vai começar a ter uma influência, sim, destrutiva. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. João 10:10. Então há esse orgulho, esse é o principal motivo. O orgulho espiritual e a falta de perdão, que é o que é chamado no mundo como a pessoa que divorcia, que ela tem ali um sentimento de repúdio. Então, o repúdio, ele é uma falta de perdão, é um amor ao contrário, é um amor-ódio. Então, a pessoa que não perdoa, a incapacidade de liberar perdão e isso fecha o fluxo da graça no casamento, fecha ali a comunhão dos dois. E aí Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uma pessoa humilde que perdoa, que ressignifica, é mais da vontade de Deus. Tiago 4:6, Deus resiste aos soberbos. Então, na prática, falta de intimidade também pode ser a intimidade afetada, né? Então, interferências de intimidade externa também podem afetar para que haja divórcio. Coisas mundanas, né? Práticas mundanas podem ali uma pessoa ou outra estar completamente desconfortável com essa situação de espíritos malignos estarem no meio da intimidade. E as pessoas não buscam ajuda espiritual para libertar-se desses desejos contrários à palavra. E aí acaba também levando ao divórcio, que é o principal objetivo do inimigo. Quando ele entra na intimidade, a razão de entrar na intimidade do casal é justamente para minar e destruir e acabar com esse casamento, porque o inimigo nunca suportou o casamento. Então, em Gênesis 2:24 diz: os dois serão uma só carne. Então, esse vínculo conjugal dos dois serem uma carne e santificados para o Senhor, não pode haver essas interferências malignas, porque aí há o individualismo do eu preciso estar satisfeito e não o outro. Então, acaba fazendo com que haja ali, de qualquer forma, os abusos nessa parte prejudicam e não ajudam. E na prática também as crises financeiras, né, que causam estresses durante a vida diária. Há estresses por causa de finanças e outras coisas afins. Acusações, medo, culpa, você esconde as coisas, né? Acaba não falando com o que gasta, para que gasta, as contas. Então já não tem mais ali uma confiança de falar e de abrir a parte financeira um para o outro, e isto acaba minando completamente o casamento, quando um apenas decide tudo o que vai fazer e não conversa com o outro para que o outro aceite ou tenha o direito de ter opinião sobre isso, né? Então, ficou, entre essas 10 coisas que eu falei, ficou muito claro que o principal motivo é Deus sai do centro e o orgulho entra no meio. E aí, através disso, também a falta de diálogo. Então, esses 3 pontos: tiraram Deus do centro do casamento, punharam o orgulho do eu, preciso ser feliz, eu preciso. Então, esquece o outro, esquece os filhos, eu. E aí, então não tem mais perdão e nem diálogo, porque o eu falou mais alto. Quando Deus já não fala mais, não é mais o centro, não há mais motivo, porque o casamento foi criado por Deus. Então,
para se voltar a restaurar, a reconciliar, precisa haver diálogo. E esse diálogo baseado em Deus, né? Então vocês precisam buscar a Deus como centro, precisa. A pessoa que busca, aqui no meu canal, a gente só fala sobre isso e eu só ensino isso. Enquanto você não estiver 100% em Deus, dependente de Deus, vivendo para Deus, Deus não poderá trabalhar do outro lado. Porque de nada adianta Deus mandar o outro trazer e voltar a ser a mesma coisa que veio a ser até agora. Então precisa haver um novo nascimento da pessoa que fica. A pessoa que fica precisa se restaurar 100% em Deus, colocar Deus no centro da relação, no centro de tudo, para que Deus possa, através dessa pessoa, trabalhar no outro. Então você será um instrumento de restauração da sua casa, da sua família. Então, a partir de você vai voltar a ter diálogo. A partir de você vai pedir perdão e vai liberar perdão sem questionamentos e sem julgamentos, que a maioria tenta. Eu já fiz de tudo, mas foi com questionamentos e julgamentos, principalmente. Vai lá com 10 pedras nas mãos, tentar reatar, mas é porque você, mas é porque você, mas é porque você. Não. Se você vai com essa intenção, não vai ter abertura de diálogo da pessoa que precisou, assim, um caminhão de um foguete de combustível para sair de um relacionamento. Ele não vai voltar tão fácil, principalmente se estiver com qualquer sombra de mágoa, ressentimento ou acusação. Então ela precisa se sentir completamente livre, solta, para poder voltar e transitar, e alguns voltam e vão, e voltam e vão, até se sentir de novo à vontade em casa para reatar definitivamente. Então você que está nessa situação precisa de aconselhamento espiritual, aconselhamento de pastores que têm esse direcionamento para te restaurar, para te aconselhar, para sair dessa dependência emocional, para querer obrigar o outro a ficar com você, porque não é por força nem por violência. Eles abriram mão de você e abriram mão de Deus. E para voltar, é voltar a Deus primeiro e depois a você. E eles não vão voltar somente obedecendo a Deus, vão voltar porque realmente, vivendo com você, eles conseguem servir a Deus mais fácil, se você o permitir. Então você precisa mudar muita coisa. Então precisa haver oração em casa. Sempre de novo você deve estar orando. Então eu te pergunto, quantas vezes você já orou hoje? Quantas vezes você orou ontem? Quantas vezes você tem orado nas madrugadas? Você tem realmente orado, ou você só fez isso na semana passada ou fez deitado dormindo? Então seja sincero, você tem realmente orado de verdade, ou isso é só da boca para fora para dizer que está orando? Então relembre-se sempre do motivo que vos uniu e renovar essa aliança diante de Deus sobre esse motivo. Por que ele se encantou por você? Por que ela gostou de você? Então esses motivos que uniram vocês, você conhece ali o coração dessa pessoa e sabe que tipos de carência ela teve para gostar de você, para um dia casar com você. Então fico com essa mensagem para você de aprendizado, quais foram os motivos que fazem uma pessoa sair de um casamento que já está todo estruturado, todo consolidado, e que não haveria motivos aparentes para haver separação. No entanto, é sempre uma soma de várias coisas. A pessoa já tentou outras vezes, já pensou outras vezes, ele vai alimentando isso na mente, vai alimentando isso no coração, até que um dia chega a explosão e saiu. Aí a pessoa diz, de repente, por causa de uma palavra, não, nada é de repente. Ele já vinha maquinando isso, ele já vinha trabalhando isso, já vinha acumulando muita coisa. Nunca é de repente. Então não é à toa que de repente, por causa de uma palavra, mas daí que a 1 ano ele está falando, nunca te amei, nunca te suportei, nunca gostei disso. Então nada do que você achava que era, é. Então cai por terra todos os argumentos que você um dia tinha, que você achava que mantinha ele do seu lado por esses motivos. De repente esses foram exatamente os motivos para ele ir embora.
para ela ir embora. Então, vamos nos tratar espiritualmente, mentalmente, tratar os nossos corações, voltar-se 100% para Deus, deixar o orgulho de lado, porque a gente viu aqui que o orgulho está praticamente em todos os sintomas. Então, tanto o seu orgulho inflado de sempre querer se impor, quanto o orgulho dele de também um dia querer se impor e partir para conseguir se impor. Fico com essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.